Fala galera do Legado, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje um legado especial, LegadoCast com um grande convidado. Então você que está nos assistindo aí, é um prazer. Nós recebemos agora Paulo Paternes. Seja bem-vindo. Obrigado, eu tô nervoso, hein? Tô nervoso. É horrível ficar desse lado. Você tá nervoso? Eu prefiro ficar do outro ladinho ali. Paulo, a gente quer agradecer primeiramente a sua aceitação em poder falar um pouco da sua história. Nós somos o Legado SA, é um grupo de amigos que se reúnem para entrevistar pessoas, fazer lives, conectar e trazer uma mensagem. Todo mundo tem uma história para contar. Nós acreditamos muito que histórias inspiram pessoas. E antes de passar a bola para você, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você, porque nós estamos aqui, ó, Gisele, Rafael, né? Todos nós aqui temos uma história. Acho que nesse podcast a gente vai contar um pouquinho de como a América foi tão bem vista da forma que você mostrou pra gente. Legal, obrigado. Então, seja bem-vindo. Se apresente aí pra gente. Me apresento? Meu nome é cadê aqui então, hein? Paulo Paternes, moro nos Estados Unidos desde 1998. Uau! Que mais? Que mais? 1998 você chegou Foi aqui. quando eu cheguei pra cá, com 21 anos. Tá. E o que fez você vir pra cá? Qual foi o estrago? Então eu vou tentar ser bem rápido. Eu era o filho, a ovelha negra da família. Eu era o filho que não ia dar em nada, que só dava dor de cabeça. E na verdade, meu problema sempre foi namorar. Eu sempre gostei de namorar. Eu era bem namorador quando eu era jovem, né? E não queria saber de... Eu sempre trabalhei, sempre fui trabalhador, nunca gostei de estudar, né? Eu achava a escola muito chata, muito sem graça. E foi. Aí eu servi o exército, fiquei 3 anos no exército em São Paulo. Terminei, falei pra minha mãe, morava com a minha mãe. Falei pra minha mãe que eu ia pro Japão. Porque eu tinha um vizinho japonês que voltou do Japão, comprou uma casa. Falei, vou pro Japão ganhar dinheiro. Aí minha mãe falou, que Japão o quê, menino? Você não come nada. Vou morrer de fome lá no Japão. Aí eu fui numa oficina, na esquina da minha casa, oficina desse japonês. O nome dele era Dico. Eu falei, Dico, e aí, esse Japão, como que é? Ele falou, Paulinho, você não come nada, não adianta você querer ir pro Japão que você vai morrer de fome. Ele falou, tem os Estados Unidos. Estados Unidos é praticamente um Brasil melhorado, né? Eu falei, legal. E naquela época eu fui no universoonline.com, uol.com.br, salas de brasileiros no exterior. Era uma sala de bate-papo da Universo Online, o UOL, acho que vocês lembram, né? Isso em 98. E tinha sala brasileiros no exterior. Tá entregando a idade da galera aqui. Tudo novinho. Tudo novinho. Aí comecei a fazer amizade, comecei a conversar com várias pessoas. E tinha um cara que era muito chato, o nome dele era Clapper, dentro dessa sala de bate-papo. E eu entrei nessa sala, esse cara chato pra caramba, eu invadi a máquina dele. Se vocês olharem na minha caminhonete, a minha caminhonete não tá aqui, mas a placa da minha caminhonete é Hacker, né? E na verdade o que me trouxe aqui foi isso, eu invadi a máquina dele de São Paulo, de Guarulhos, eu tava em Guarulhos com a minha mãe, de Guarulhos, ele morava em Danbury, Connecticut, invadi a máquina dele, falei, Clepão, dá uma olhada aí, vou abrir o teu DVD-ROM, o CD-ROM, naquela época tinha, abri o CD, vou trocar você de site, isso de Guarulhos, o cara que eu nunca vi na vida. Ele falou, eles são de Assis Chateaubriand. Uau. É da onde que a família dele veio. Ele falou, não, incrível, vem pra cá. Tipo, o cara se apaixonou por mim, mas não, tipo, porque ele queria que eu ensinasse ele como fazer essas coisas erradas. E aí eu falei, pô, legal, que eu já tava nessa sala querendo aprender sobre os Estados Unidos. E você falava inglês? Zero de inglês. E ele é brasileiro, ele é do Paraná, que morava em Danbury. Aí eu fiz amizade com ele. Aí eu falei, putz, se esse cara for baitola. Porque na internet não tinha vídeo, não tinha smartphone, não tinha nada naquela época. Eu com o maior medão que o cara fosse, né, meio baitolito. Não tenho nada contra, mas não é meu time, não curto. Não, mas cada um. Aí beleza, daí eu falei, Clepão, você não é baitola, velho? Você perguntou pra ele? Perguntei. Ele falou, que isso, não sou. Daí eu falei, você mora como? Ele falou, moro com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. Você falou, aí eu falei, beleza, daí eu liguei, falei com o pai, com a mãe, com a irmã, não era baitola.
Fui na imigração pra tirar meu visto. Falei pra minha mãe, vou morar na América. Que América o quê, menino? Se eu tiver que sustentar você, eu vou sustentar aqui. Não vou sustentar você lá nos Estados Unidos. Vai fazer o que lá nos Estados Unidos? Aquela coisa de mãe com filho, aquele filho que só dá dor de cabeça. Né? Zero fé no filho. Eu falei, beleza. Aí fui sozinho, preenchi a DS-160, marquei a imigração, fui fazer entrevista. E era o mesmo modelo que é hoje, Paulo? Era em São Paulo, ali próximo a Paulista, eu não lembro o endereço. Era a imigração, que hoje é outro lugar. A DS era praticamente a mesma coisa. Eu nunca tinha feito antes, nunca tinha saído do Brasil, não sei, para ir para o Paraguai. Né? E fui. Fiz a entrevista, de boa, falei que vinha passear. Chegou, daí minha mãe viu que realmente eu estava vindo. E aí ela levou a sério. Ela me levou para comprar roupa, eu era bem pobre. E eu tinha $1.200, que na verdade era para eu ir, para eu vir para cá. E ela te deu passagem, essas coisas? Ou... Não, financiamos no cartão. Aquela parcelada. Aquela parcelada de 1 milhão de vezes. E esse $1.200 eu tinha que devolver, porque o Klepper falou assim para mim, não, Paulo, vem, você começa a trabalhar comigo no outro dia. Ele trabalha com limpeza de banco, agências de banco. Agências bancárias. E falei, beleza. Aí fui. Eu continuo falando ou você Pode fala? continuar, não. Bora. Aí cheguei, daí peguei o avião gigante, primeira vez na minha vida. Nunca chegava, né? Uma longa viagem. Cheguei eu sozinho. Medindo a imigração, não? Tipo assim, naquela época, o Klepper, ele falava bastante da imigração, só que a gente não tinha tanta informação, então não tinha muita informação para dar medo e nem muita informação para te deixar tranquilo. Hoje, né, que você já fica com aquele, nossa, será que vai passar? Hoje você vê de tudo na internet. Sim. Tem uns caras que falam que é a pior coisa do mundo e a gente fala que é tranquilo. tranquilo. Né? Aí cheguei, só que eu já sabia que eu tinha 21 anos. Não tinha um gato para puxar pelo rabo. Os caras tinham que ser, né, só Deus mesmo para deixar eu entrar nesse país. E eu já sabia, só que eu sempre tive, inclusive eu tenho um vídeo no canal Perguntas que fala cara de patrão, eu sempre tive aquela cara de pau que Deus me deu, que eu sou muito grato a ela, né, por causa da minha cara de pau me trouxe até aqui. E eu falei, esses caras vão querer me pegar e eu vou meter uma cara de patrão. Só que pobre com cara de pobre, não adianta, né, eu era bem magrelo, eu era muito magrela. Eu era assim, bem magrelinho, com topetinho, brinquinho assim, ó. Você tem uma foto dessa? Putz, eu tenho. Então você vai mandar pra gente, a gente vai colocar aqui, ó. Então você que tá assistindo, você vai ver a foto dele magrelão. Nossa, eu era muito feio. Roupa, né? Pegou a melhor roupa, a mãe comprou a melhor roupa, e mesmo assim eu era magrela, aquela roupa larga. Cara, eu olho e falo assim, se eu fosse imigração, eu nunca deixava eu entrar. E aí cheguei na imigração, chegando a minha vez, e eu só segui na boiada. Malandro, fui office boy, exército, paulistano. Eu era malandro no bom sentido. Esperto. Que lugar de São Paulo? Eu sou de São Paulo, capital. Santana, Zona Norte. Santana, Zona Norte. Então fui office boy, né? Então falei, bom, vou seguir a boiada. Todo mundo desceu e vai aquele bando de gente. Chegou, guichê, beleza. Parou o guichê, o cara veio falar espanhol comigo, também não entendia. Fez umas perguntas, falei que vinha passear, fui pra Nova York. Que ia pra Canérica, ia pra Nova York e depois... Ia de carro. Ia de carro, meu amigo ia me pegar lá em Nova York pra me levar pra Canérica. Aí não sei o que eu falei, ele chamou um cara, me deu o meu passaporte, colocou dentro de um envelope cor-de-rosa e mandou seguir o cara. Aí eu fui. E chegando lá, era uma sala cheia de gente feia. Gente sentada no chão, muita gente feia com cara de pobre. Ferrado. E eu. Mais um feio com cara de pobre lá no negócio. E me deixaram nessa sala. Eu não sabia o que estava acontecendo. Marinheiro de primeira viagem. Lembra, pessoal, não sei qual câmera que eu tô olhando aqui, mas por mais que esperto que você seja, naquela época não tinha as informações que vocês têm hoje. Não tinha isso. Uma pessoa contando. Não existia. Não existia nem YouTube, pra você ter uma ideia, em 98. Só pra você ver que a gente é tudo velho aqui nessa mesa. E aí eu fiquei nessa sala muito tempo. Sem saber isso, um monte de gente feia. Só que quando você é feio, você não acha que você é feio. Você acha que os outros são feios e você não é feio. Aí depois de um tempo, eu já cansado, devia ter passado umas 2 horas. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, só mandou esperar. Aí bateu o Paulo, que é o Paulo que vocês conhecem, que vocês gostam, que bate na mesa, essas coisas. Aí o meu medo passou a ser raiva. Falei, o que essa galera acha que é? Eu venho aqui nesse país pra ser maltratado, pra ser esperado. Fui lá no balcão. Veio o cara.
Não entendi nada. Português. Fala português, português, português. Mandou esperar. Só que eu já no balcão, sozinho, com um monte de gente sentada feia assim atrás. E aí veio uma mulher de português de Portugal, que é pior ainda, que naquela época eu não sabia espanhol, nem português de Portugal eu tava entendendo. Pá, né? Aí veio a mulher portuguesa e eu falei, ó, quero ir embora, faz um favor pra mim, pega meu passaporte, dá pra mim, me coloca no próximo avião, que eu não saí do meu país pra ser tratado que nem um marginal. Vocês me colocaram aqui, ninguém me fala nada, já são 2 horas, tem gente me esperando, se é que tá me esperando. Se é assim que vocês tratam os visitantes de vocês, pode me mandar embora, por favor, e vocês vão pagar todas as despesas que eu tive. Agora eu tô puto. Uau. Você falou assim, desse Falei jeito? desse jeito pra portuguesa da imigração lá do balcão. Ela falou, o que está acontecendo, pá? Eu falei, o que tá acontecendo é que eu tô aqui 2 horas, menina. Me pegaram o passaporte e... Você acha que eu sou idiota? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Já vamos resolver. Ela entrou, voltou, deu meu passaporte. Eu falou, desculpa, pá. E tenho bem-vindo para a América. Pronto, resolveu. Eu saí. Era a salinha que se você... fosse assim tão fácil, nós caras daqui... Então, essa era a salinha. Eu acho que tava Era com um monte salinha, de gente feia, como eu era feia ali. Mas você teve atitude, Só né? que só que eu já tava cansado naquela altura. Cansado, estressado. Falei, vai tudo ou nada. Porque não tenho o que perder, só tenho o que ganhar. Essa é a verdade. Não é que eu tava vindo, deixei minha vida pra trás pra começar. Não. Pra mim, vir pros Estados Unidos e pra Caraguatatuba era a mesma coisa, né? Não tinha diferença. Você tava começando a vida também, né? Tanto 21 faz, anos. né? Uhum. Aí saí. Aí saiu o aeroporto vazio. Bem vaziozão. Lá a parte que eu tava da imigração. Aí eu andei. Onde tá minhas coisas agora? Minhas 2 malas eu trouxe. 2 malas grandes, é a mesma ideia, né? 2 malas grandes, pum. Aí vi minha mala sozinha no cantinho. Alguém tirou da esteira, deixou lá. Peguei minha mala. E agora? Não tem celular não, filho. Não é esses moleza que vocês têm hoje, não. WhatsApp, nada, Não tinha né? WhatsApp, não. Procurando esse moleque, que é o Clapper. Aí depois de muito tempo, o Clapper, bem longe, São. Ele chama São, sempre que ele fala São. São, vamos, tô aqui, vamos sair daqui desse lugar. Pô, me esperou. Cheguei no carro e fui pra Canérica, pra Danbury. Cheguei no outro dia, comecei a trabalhar. E eu trabalhava no banco, olha que loucura. Recém-chegado, tipo, cheguei hoje, amanhã eu já tinha senha do banco. A gente tinha 4h30 da tarde pra limpar essas agências. Eu e ele. Uhum. A hora que ele me deu a senha, ele falou, coloca aí, São. Eu falei, você tá zoando. A gente tem senha do banco? Aí entra no banco, o banco não tem guardinha, não tem porta eletrônica, não tem nada. Aí você entra no banco, foi minha primeira experiência com trabalho nos Estados Unidos, foi limpeza do banco. O que era? Passar aspirador, trocar os lixinhos, isso aí, tirar os lixinhos, a pior parte era o banheiro. Aí fiquei com ele na casa dele 3 meses, só que ele e a família dele era muito chata. Muito chata. Não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode fazer Você aquilo tem contato outro. com ele até hoje? Tem. Ah, tá. É. Então aqui até hoje. Ele não pode fazer nada, cara, nada. Eu falei, meu Deus do céu, essa América é muito ruim, que eu não posso fazer nada. Medo de imigração, que eles eram ilegais também. Falei, daí eu conheci o Clayton, que o Clayton vai estar assistindo aqui, deve estar assistindo agora, que é meu amigo até hoje. Falei que era da mesma cidade do Clapper, de Assis, Chateaubriand. Então eu conheci através do Clapper. Falei, Clayton, mano, o Clapper é muito chato. Não posso fazer nada, eu não tô aguentando, cara, vamos embora desse lugar. Ele falou uma coisa bem legal. Ele falou, tudo que é certo no Brasil é certo aqui. Tudo que é errado no Brasil é errado aqui. A diferença é que aqui tem consequência e rápida. Ele falou, desde que você não faça nada de errado, viva a sua vida. Aí eu falei pro Clapper, Clapão. Falou, não, sou o Clayton. Resumindo, a mãe do Clayton me adotou e eu fui morar com eles. Uau. Em quanto tempo? 3 meses. 3 meses depois. Daí eu fui morar já com o Clayton. Aí fiquei com o Clayton 2 anos, aprontei pra caramba, eu e o Clayton, mesma idade, jovem, sozinho nesse mundão. Sempre trabalhamos lá na em cidade, Danbury, no estado de Canérica. Muito frio O lá? dinheiro era tudo seu ou você tinha que ajudar também na casa? Não, eu ajudava sim, mas eu não tinha um... Mas só seu que não tinha que mandar? Não, tinha que mandar. Minha mãe era do tipo assim, ó, só de não estar me atrapalhando já tá me ajudando. Já me ajuda. Já tá me ajudando. Ainda falei, não, vou te ajudar aqui pra você Nem pensar em voltar. Aí, durante esse tempo, eu aprontava. Daí eu fiquei com o Clayton.
Daí conheci outras pessoas, fiquei com ele uns 2 anos. A mãe dele foi uma mãe pra mim, tinha estrutura, tudo assim. Mas não adianta, eu continuo... Porque é uma coisa que é bem interessante. Quando você chega aqui, não vira um botão e você aprende a ser gente. Você continua sendo quem você era no Brasil. É um processo, né? Eu até falo, tem muitas pessoas que estão com problema de relacionamento, marido, mulher, falam, vamos na América, que lá a gente vai recomeçar. Não vai mudar nada. O mesmo problema que tá ali, só vai transferir pra cá. O que tem que mudar é a atitude, é querer conversar e chegar num acordo, ver o que não tá legal e tentar ver se arruma, né? Resumindo, aí mudei em vários lugares, aí fui morar com um pessoal muito doido, jovens muito loucos, assim, de festa, só que eles usavam droga. Eu nunca fui chegado em droga, bebida, nunca foi minha pegada. Minha pegada era zoeira, eu já não gostava não gosto até hoje, de nada que me tire o controle. Eu gosto de estar no controle. Tanto é que eu não parei de falar desde que a gente começou aqui, que assim eu tô no controle. Não, ótimo, você tá nós estamos você, ouvindo. Aqui é exatamente isso. Você veio deixar o seu legado. Você veio contar a sua história. Então eu vou resumir a história, porque minha história vai ser muito longa. Não, conta pra gente. É. A gente quer saber o detalhe. O pessoal, Então, olha aí, ó. Vocês querem ou não querem saber a história no detalhe do Paulo O Paternes? detalhe é o seguinte. Paulo Paternes resolveu não pagar aluguel. Primeiro mês, dá uma despertinha. Não pagou o Com esse segundo grupo mês com de- meus de- amigos. de Amigo não tem amigos de zoeira, amigo de bagunça. Foi todo mundo morar junto, numa casa. Foi todo mundo morar junto numa casa. Eles eram maconheiro, cara. Eu detesto o cheiro daquela porcaria de maconha. Nó! A gente ia fazer limpeza não, pintar. Os caras compravam uma cerveja, chama Quarter, uma cerveja desse tamanho, e eles fumavam maconha logo cedo indo trabalhar. Imagina, no carro. E eu lá, né? Resumindo, aí eu falei, esses caras maconha, não vou pagar aluguel. 2 meses que eu não paguei aluguel, me colocaram pra fora. Mas não é que me colocaram, me jogaram. Falou, Paulão, não pagou aluguel, você tem que vazar que outro você precisa pagar. Não é justo a gente pagar por você. Pra você, né? E eu paguei e eu fui morar na rua. Uau. Porque Isso lembro... você tinha quantos anos? Eu estou com 23, mais ou menos. 23? 22 pra 23. Foi no segundo ano. E já fazia 2 anos de América. Eu fazia 1 ano e meio, mais ou menos, de América. Então você morou na rua. Aí morei 30 dias na rua. Meu Deus. Só que eu sempre fui muito carismática, as pessoas sempre gostaram de mim, eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, nunca, sempre fui trabalhador e as pessoas sempre gostavam de mim. Só que eu tinha vergonha de falar que eu morava. Mas você tinha trabalho. O que Tinha. te fez querer ficar na rua? Eu não queria ficar na rua. Mas você não tinha trabalho? Tinha. E por que você não alugava algum lugar? Não Então, porque deu? eu gastava, eu chegava na sexta-feira, cara, eu você- ganhava muito. Eu ganhava 600, 700 dólares, estamos falando há 20 anos atrás, por semana. E chegava segunda e já não Você tinha mais gastava nada. Eu tudo. gastava tudo. Embalada. Embalada, em zoeira, eu pagava as coisas pros outros. Eu era muito idiota. Continuo sendo idiota, pra quem não sabe, as pessoas me enganam até hoje. Então eu tô bem bobão. Tipo assim, eu sou legal. É seu coração. Não tem mas muito tudo o que bem, fazer. mas tudo bem. O coração. Mas naquela época o coração só pra zoeira, né? Sim. Eu ajudava. Gastava mais do que eu ganhava. E fiquei nessa. Daí eu arrumei um trabalho à noite. Eu falei, vou arrumar um trampo à noite, na madrugada, chama Christmas Tree Shop. É como se fosse um Walmart. Como se fosse um Walmart lá em Canérica. E eu fazia reposição de estoque. O À inglês noite. já tava ok. Inglês ruim, não, inglês sempre ruim. Por causa, em Denbury, na época, tinha 100 mil habitantes com 50 mil brasileiros, alguma coisa assim. Uau. Aí tinha portugueses. Até Mas hoje, falava Denbury só aqui, fala né? português. Igual É. aqui, Metro Oeste. E aí foi indo, aí o que eu fazia? Eu chegava no meu amigo e falava, pô, Valhão, lá em casa tá uma bagunça, posso tomar banho na tua casa hoje? Aí todo dia eu tomava banho na casa de um diferente. E o tempo foi passando e eu trabalhando à noite. Aí descobri que os gringos, eles vão no parque, eles colocam um lençol e sentam embaixo da árvore pra ler livros, essas coisas. Que eu eu trabalhava na madrugada, eu ia pra um parque, colocava o meu lençol e dormia. Então, eu podia dormir de dia, quem olhava de fora achava que eu tava dando cochilo, curtindo o momento no parque. E a família, a mãe, não sabia nada disso. Minha irmã sempre soube de tudo, minha mãe nunca soube até hoje. Nunca soube de nada. Ixi, ela vai assistir. Só se ela assistir, assistir. ela vai ver. Aí foi passando o tempo, aí eu conheci uma outra família, que eles eram do interior de algum lugar que eu não lembro agora, do Tio Tonho. Minas, Mineiro, Ipatinga, Minas Gerais. Conheci os meninos, que também da zoeira, e esse menino tinha um tio, o nome dele era Tio Tonho. Era Antônio de Oliveira o nome dele, só que já americanizado, muitos anos aqui.
Ele tava precisando de um ajudante. E eu não tava aguentando trabalhar a noite toda, que era muito puxado. E aí eu falei, bom, eu quero. Nunca trabalhei na construção na vida, detesto. E eu nunca quis ser profissional da construção. Falei assim, você é bom ajudante. Tudo que eu não gosto de fazer, eu sempre fiz o melhor, mas nunca quis seguir carreira ou ficar bom pra abrir um negócio, essas coisas. Aí eu falei com esse tio Tonho, bem chucro, ogro, imagina mineiro da roça, mas muito pra dentro. Eu falei o seguinte, eu saio daqui 5h30 da manhã, porque a gente trabalha em Nova York. Se chegar às 5h31, vai ficar pra trás e não serve pra trabalhar comigo. Falei, beleza. Não tinha onde ir, eu não tinha casa, eu tinha um carro. Aí o que eu fiz? Deu meia-noite, estacionei na frente da casa dele, tipo assim, e dormi lá. O bicho acorda às 4 da manhã, mete a cabeça na janela e fala, esse é dos bons. Esse é 4 horas, o cara já tá me esperando. Ele não sabia. Esse é trabalhador. Ele não sabia que eu não tinha, porque eu nunca falava pra ninguém. Tinha vergonha de falar pras pessoas que eu não tinha lugar pra morar. Aí ele achou que eu era do bom, mas nunca tinha carregado uma madeira na vida. Tipo assim. Aí ele me levou pra construção. Aí descobriram que eu não sabia nada de construção, que eu não sabia nem carregar um plywood, um madeirite, não sabia carregar madeirite, 2x4, aquela coisa toda. E os gringos começaram a me chamar de Paulette. Ô, Paulette, traz isso. E fiquei com o tio Tonho, mais ou menos 1 ano e meio, e ele me transformou. Ele falou assim, ó, eu vou fazer você virar homem. Uau. Falei, que isso, tio Tonho? Sabe moleque que acha que tá com tudo e não tá com nada? Não tem nem onde morar e tá achando que tá com a bola toda? Falou, vou te fazer virar macho. Tá bom, tio Tonho. Ele falou assim, só que você vai fazer o que eu falar. Falei, tá bom, tio Tonho. Em primeiro lugar, eu tenho uma casa ali, você vai morar nela. Olha. Uau. Aí colocou na casa, bem grande, só eu na casa. Me deu a oportunidade de morar lá com ele. E todo dia me levava pra trabalhar cedo. 4 da até manhã. tarde. E eu não podia descansar. Tipo assim, ele me judiou por 1 ano e meio. Mas ética de trabalho, horário. Tanto é que todo mundo sabe, eu sou muito chato com o tempo. E me transformou ali dentro do conhecimento dele. Lembra, ele é ogrão, do mato, sem estudo. Dentro daquele mundo dele, ele arrumou o Paulo, uma forma do Paulo acordar pra vida. Acordei pra vida, mais ou menos. Né? Porque quem é da zoeira é da zoeira. Aí terminei o tio Tonho, outra galera da zoeira. Só que o meu problema era a bagunça. E um vai atrair no outro, né? Um vai atrair, não, você pessoas, né? Você atrai aquilo que você é, ponto. É. Por isso que quando a pessoa vai presa, ela sai da cadeia, volta pro lugar que ela conhece, que ela sente vontade, depois ela voltando pra cadeia. E vive nesse ciclo vicioso, né? E nós não somos diferentes. E aí eu ir em igreja, tipo, dormir em igreja. Tem muita coisa, assim, pra não esticar muito. Nesse processo todo, você teve apoio de pessoas? Tive várias pessoas querendo me ajudar, igreja. Eu ia na igreja só pra namorar. Pra arrumar as meninas bonitas. Porque eu sempre não fui legal, mas eu gostava de meninas decentes. Eu não gostava de menina de balada. Nunca gostei de mulher de balada. Eu falava, menina de balada é pra balada. Menina pra namorar, eu arrumo na igreja. Olha a mentalidade que eu tinha. Ridícula. E eu ia na igreja só uma namorada. Daí a namorada, pra namorar da igreja, tinha que ser da igreja. Eu falava, como que é pra ser da igreja? Tem que batizar. Como batiza? Nossa, batizou em 10 igrejas. Nossa, mas em Denbury, eu acho que eu bati em todas as igrejas de Denbury. Meu É. Deus. E todos o pessoal bacana, sabe? Depois, hoje eu falo, não falo com orgulho, não, isso é ridículo. Né? Mas eu tive a oportunidade de voltar depois. Né? Depois que o Paulo virou gente. Transformado. Eu voltei e o pessoal maravilhoso. Batizei em toda igreja, dormi em igreja. Até que eu cansei. Cansei dessa bagunça. Cansei de América. Cansei desse trabalho. Cansei desta vida. Falei, vou voltar. Depois de quantos anos? Estamos falando em 3 anos. 3 anos e meio, quase. Intenso, né? 3 anos intensos, né? Tipo, me soltou, mas pegou um bicho, solta assim, ó, livre. Imagina, 3 anos sem foram mãe, 10, sem né? pai, sem nada. Aqui você trabalha e ganha dinheiro. Tipo assim. 3 anos em 10. Nada, né? não construí nada, não tinha $1, não tinha nada, cansei. E minha irmã sempre soube de tudo. Mas viveu muitas coisas, né? Às vezes uma coisa ruim também, nada assim, tive essa boa experiência. Não, eu tive experiência ruim, conheci muitas pessoas boas, alguns são meus amigos até hoje. Aí eu falei, vou embora. Aí me falaram, esse tio Tonho me falou da Flórida. Falei, tio Tonho, eu vou embora,
não é pra mim, tipo, nada contra, a América é legal, tudo, mas não é pra mim. Aí ele falou, vai pra Flórida. Eu falei, onde que é Flórida? Eu era totalmente sem noção também. Aonde que é Flórida? Flórida é mais no sul dos Estados Unidos, é um Brasil melhorado, o clima é bom, você trampa tranquilo, paga menos, mas a vida é boa. Falei, beleza. Vai ter sol, vai Eu ter... falei, então eu vou pra essa Flórida. E cheguei em Metro Oeste. Uau. Ei. Sem conhecer ninguém. Paulo com Então foi carrinho... você que fundou o Metro Oeste. Não. Eu com Eu vi uma rua lá com o nome dele, você não viu? Não, o Saturno era um carro de plástico, chama Saturn, cor de rosa, o meu. E eu cheguei. E tem uma outra história que eu contei, vou contar bem rapidinho. Foi logo depois de 2002, depois do atentado de 11 de setembro, foi quando eu vim pra cá. Então foi 2001. O atentado foi 2001, acho. 2001, é. Aí eu vim pra cá, com meu carrinho, toda a minha mudança dentro, que não era muita coisa, era roupa, uma geladeirinha, uns álbuns de fotografia, o que eu construí naqueles 4 anos, 3 anos e pouco, quase 4. E eu, pézão, aí até hoje eu sou pé pesado, dirijo rápido. E quando tem aqueles barril vermelho, você já viu barril na construção? Tem os barrilzão vermelhos? Sim. Ninguém sabe o que significa. Você sabe o que significa? Barril vermelho? Construção, tá, mas o... Não é pra sinalizar? Então, aqueles barril significa que... aqueles barrilzão significa que você tem que estar passando, se eu não me engano, depois a gente pode até fazer um Google para ter certeza, a 20 milhas abaixo do limite que é permitido. É que eu não sabia. Uau. Tô na madrugada descendo a 95, passei em Nova York e voando. Daqui a pouco veio... E eu tinha carteira de motorista em Nova York, porque naquela época a gente podia abrir até com P.O. Box. Então no meu endereço era P.O. Box, que é caixa postal. Naquela época podia. Aí um policial veio. Falei, beleza, nunca tinha sido parado pela polícia. Falei, legal. Mas aí eu queria ser parado pela polícia, porque não tinha nada de errado. Tipo, tava legal, mas eu sabia que eles não olhavam nisso. Não olhavam isso daí. Aí veio o policial, parou, sem inglês, gente, 3 anos e meio de América, sem inglês. Aí o policial parou na minha janela, eu abri, na madrugada, blá, 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 blá. Falei, já sei o que ele tá falando. Ele tá falando documento do carro, que é o registro do carro, prova de seguro e habilitação. Já sabia que ele ia pedir isso. Pum, one moment, abri o meu porta-luva, peguei, dei na mão dele, ele blá, 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 blá. Falei, beleza, ele vai checar. Aí foi no carro e voltou. Fez um computador dele lá, voltou e falou mais algumas coisas pra mim. Daí eu falei, o que ele deve estar falando? Ele deve estar perguntando se eu tenho o quê? Se eu tenho macaco, chave de roda, se eu tenho triângulo. Porque que mais que ele poderia me perguntar? Ele falou. Eu falei, yes, sir. Ele falou, yes? Eu falei, yes. Ele falou, why? Daí eu lembrava, why, mineiro já nasceu falando inglês, mineiro fala why. Why significa por quê. Aí tipo assim, raciocínio rápido. Bem rápido. Aí ele falou assim, my safety. Tipo, minha segurança. Então tinha umas palavrinhas que eu sabia. My safety. Daí ele falou, ele fez assim, ele falou assim, step out of the car, mas eu não entendi. Ele falou, tipo, sai do teu carro, porque ele fez gesto. Eu saí. Aí ele me falou alguma coisa, eu achando tudo maneiraço, achando muito legal aquilo. Aí ele falou alguma coisa tipo, você não está sendo preso, você está sendo só detido. Aí ele me colocou no carrinho dele atrás, que eu também achei legal, então. Achou legal? Porque meu carro tava lá inteiro, tava tudo, só tava eu e ele. Eu falei, putz, ele me colocou aqui, porque não tinha por que me levar, na minha cabeça. Ele já sei. Eu tô aqui pensando, imagina. Vocês vão ver a bobagem que eu falei. Aí ele me colocou atrás, aí colocou no carro, achei legal, só que já tinha um ferrão, minhas pernas já não entravam direito, que eu sou alto. Beleza, eu só olhando. Daqui a pouco veio outro carro de polícia, e veio outro carro, Veio mais ou menos uns 6, 7 viaturas, porque cada viatura só tem um peão. Um polícia, falava, chama polícia peão. Aqui na América a gente pode, no Brasil não pode falar peão, mas aqui a gente pode falar o que a gente quiser. Aí veio um monte de polícia, um monte de carro, aquela coisa, o cachorro. E eles falavam entre eles, e olhavam assim pra mim na janela. Falava, que maneiro, igual filme. Né? Eu achando bem legal aquilo ali. Aí veio um cara, falou blá 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 blá, apontou, abriu minha porta. Eu falei, tá.
Aí pediu se eles poderiam olhar O carro. meu carro. Ele deve ter olhado um monte de coisa Eu lá. falei, yes. Aí me colocou de volta no meu carro e começaram no carro deles e olhando tudo. E aí já apareceu umas 15 viaturas. Não, um monte de viatura. E cachorro. E um cachorro. Aí tirou tudo do meu carro. Tudo do meu carro. E eles falavam, o cachorro entrava dentro do meu carro. Quando o cachorro entrou no meu carro, aí eu já fiquei bravo. O cachorro pisando no banco. Cachorro, né? Aí já palhaçada. Criança pisou no meu... Atenção, pessoal que eu faço assessoria. Pisou no meu banco, quero logo dar um tabefe na orelha. Colocou o pé no banco. O banco não foi feito pra colocar pé. Nem cachorro, nem criança. Ó, já dando os recados, né? Não coloca pé no meu banco. Criança pode, não. só não pode pôr o pé Não. no banco, né? Criança pode colocar. Criança, não pé, só a bunda. Aí o cachorro, eu já falei, putz, esses caras já estão zoando. Minhas coisas tudo no chão. Aí o que era legal, eu tava demorando. Aí começou a ficar chato. E esses caras nervoso. Eu falei, que será, né? Falei, devem estar atrás de droga. E eu pensando comigo, era um cachorro cheirar atrás de droga. Aí eles falavam entre eles, e eu lá quieto no carro, já angustiado. E já ninguém tava... perguntou se você falava inglês? Ninguém perguntou nada. Aí veio um cara, abriu, e e apontava no carro. Eu falava, tá parecendo a Patrícia falando. A Patrícia fala inglês até hoje no Walmart assim, ela fala. Aí eu falei, que esses caras, né? Ah, não estão achando, porque eu olhei tudo no chão, o macaco, a chave de roda, triângulo, tudo, eles não pegaram. E eu sempre tive as coisas tudo organizadinha. Eu falei, ali, mano, ali no cantinho. Daí eles tipo apontaram pra eu pegar. Eu ia pegar, os caras seguravam meu braço. Eu falei, essa galera tá louca. Resumindo, tirei, abri o zíper, o velcro, e tava ali tudo bonitinho. Eu fui pegar, eles mesmos pegaram e colocaram no chão a chave de roda, o macaco e o triângulo. Aí olhava pra mim e olharam mais abrindo um buraco ali. Eu falei, mano, tá aqui. Daí eu apontei. Falei, aqui essa porcaria, olha a palhaçada que vocês já fizeram. Eu falei em português. Falei assim, ó, olha as palhaçadas que vocês fizeram aqui, todas as minhas coisas no chão, a minha mudança. Tá aqui o triângulo. Aí eu olhei pro cara do outro. Aí veio um cara, acho que foi Deus que mandou esse cara. Ele falou assim, ó, pistola, bum, bum, pistola. Assim, no bumbum, no pistola. Aí todo um olhou pra cara do outro e falou, no bumbum, no pistola? I said, no. Fazendo uma longa história curta. Quando ele me perguntou, ele perguntou se tinha arma, explosivo, alguma coisa. Eu falei que tinha pra minha segurança. Uau. Só que eu tava achando que era macaco, triângulo, chave de roda, era o meu achismo. Meu Deus. Nossa, a importância do a importância do inglês. Aí eles me colocaram de volta. Eu falei, caramba, os caras estão achando que eu tinha um arma. Hoje eu ando armado, viu, gente? Hoje a gente tá sempre armado. Hoje eu posso. Mas naquela época eu não podia, nem sabia. E eu falei, os caras estão achando que eu tô armado. Que doido. Aí me colocaram de volta. Eu falei, ué, eu não tô armado. Esses caras não vão poder me levar, não vão poder fazer nada comigo. Aí um carro foi embora, outro carro foi embora. Ficou só eu, o cara que me parou, minhas coisas ainda todas no chão. Ninguém colocou de volta minhas coisas. Aí o cara que me parou abriu a porta. Apontou assim, falando um monte de abobrinha pra mim, apontando. Resumindo, ele falou, pega logo essas coisas, coloca no teu carro, que eu preciso ir. Então eu vou ficar aqui com o farol. Tudo isso aconteceu na madrugada. E some na minha frente. E eu fui, não tomei multa. Eu só fico imaginando quanto custou pra cidade de Nova York, todos esses policiais ali mobilizados, parado, cachorro. Imagina. Por causa que eu falei que tinha uma coisa que eu não falei. Eles viram que eu não... Só que eles foram burros de não ter perguntado que língua que eu falava. Né? Eu acho que podia perguntar, habla espanhol, lá tem muito italiano, parla italiano, sei lá, fala português. Não? Então eles vacilaram de não perguntar. E acabou custando a cidade isso. E eu vim embora, e é uma história que eu já contei umas 3 vezes essa história, assim, podcast, 3, 4 vezes, que é a importância do inglês, né? Então é bem importante. Resumindo, cheguei aqui, rapidão, falei, eu não quero mais saber de brasileiro. Vou aprender Foi o morar inglês. em Metro-Oeste. Quero saber de brasileira. Vou aprender o inglês Vou agora. morar em Metro-Oeste, que é um Denbury daqui da Flórida, né? Cheguei em Metro-Oeste, mesma coisa, casa de quem? Você coloca anúncio, parece que te atrai. Um monte de molecada da minha idade.
brasileirada, que em festa brasileira. Só que eu já não queria. Eu já não queria nesse momento. Você acha que aquele momento já tinha passado sua eu fase? já tava cansado, já não. Eu queria estabilizar, eu queria casar. Eu nunca gostei de ficar sozinho, eu sempre tive namorada. Eu falei assim, ó. E nesse processo você tinha uma namorada ou outra? Ficante, um monte. Ficante. Nada oficial. Porque as meninas também tem que ser muito inteligentes pra ver que não era vantagem de ficar comigo, não, né? Que não tinha muito a oferecer. E cansei, aí descobri o quê? Pleasure Island. Hoje, onde é Downtown Disney, Disney Springs, antigamente chamava Pleasure Island, que é a Ilha do Prazer, da Disney, onde tinha um monte de clube noturno, e você pagava $100 num passe anual, e você poderia ir todos os dias do ano. Aí pronto, resolveu seu problema, não ia gastar mais dinheiro. Tá, mas eu voltando pra bagunça de novo. Aí descobri City Walk, Universal Studios, que é a mesma coisa, tem um monte de clube noturno, não sei quanto que é hoje, mas você pagava $100 passe anual, você pode ir em todos os clubes. E a vantagem da Disney, do Pleasure Island e do City Walk, que existe até hoje, é que você está lidando com turista. Aí, pra quem gosta de namorar, que nem eu gostava, agora abriu o leque de opção. Oportunidades, né? De opção. Agora eu tô com as meninas que veio aqui só pra bagunçar. E menina do mundo inteiro. Uau. E eu vou namorar pra caçamba agora. Aí eu me vi, peguei de novo Naquela mesma vidinha Aí você que veio, não leva nada. alugou um quarto. Aí eu aluguei um quarto com esse menino. E era a mesma coisa. Daí eu arrumei o trabalho na Universal Studios. Depois eu conto pra vocês como que eu consegui trabalhar na Universal Studios. Tax ID. Colocava Mas como era seguro. direto? Você trabalhava direto pra eles? Direto na Universal. Eu trabalhei até na Disney com o número de Tax ID. Que é uma outra história também que eu fui falar, quando eu me legalizei, que eu fui contar a verdade na Disney, falaram assim pra mim: olha, o que você tá falando não existe. Que eu falei, olha, eu tinha esse documento aqui, mas me mandaram outro. E aí a mulher do Recursos Humanos falou, olha, Paulo... Na Disney? Na Disney, ela fechou a porta. Olha, eu falando isso, gravando aqui. Eu falou assim pra mim: vamos fazer assim, tem duas opções. Ou a gente pode mandar investigar, porque isso não é uma coisa comum, ou você pede as contas e tenta trabalhar depois. Com um documentinho melhor. Aí eu falei, então eu acho melhor eu pedir as contas. Daí eu pedi as contas na Disney, depois consegui trabalhar na Disney de novo, porque eu me legalizei. Mas voltando, me vi naquela bagunça de novo. É difícil quando você entra nessa... Pra você quebrar esse ciclo, né? Que você gosta. Tem gente que bebe, é bebida, tem gente que é droga, tem gente... Cada um tem a loucura. Uhum. Hã? Novo, tava novo. Novo, solteirão. Gostava da coisa. Mas você teve uma oportunidade de mudar quando você chegou aqui, mas aí você caiu Me na vi mesma caindo de história. novo. Só que daí logo, tipo assim, eu cheguei em outubro, um mês depois. Eu falei, eu não aguento mais, eu queria arrumar uma menininha direita. Só que minha direita eu vou arrumar na igreja, não em balada. Aí começou a batizar em todas as igrejas. Não, aqui não, aqui eu não. Aqui, deixa eu ver se eu fui. Não, aqui eu não batizei em nenhuma igreja, não. E aí o que aconteceu? Um dia, eu em Downtown Disney, que era Pleasure Island, eu tô andando. Daí eu fiz o que eu não queria brasileiro. Não queria fazer amizade com brasileiro. Fiz com o quê? Não fala inglês? Com hispano. Hector. Lembro o Hector direitinho. Aí, batendo papo com o Hector, ele era meu amigo de balada e ele era mais calmo. Então, eu tava mais calmo. E ele também não bebia, não usava droga, não fumava. Então, era perfeito pra mim, que era mais de zoeira e de namorar. E já aprendeu a falar espanhol E também. aí, eu fui aprendendo a falar o espanhol de porto-riquenho na época. Nossa. Aí, um dia andando, eu olhei, vi uma menina bem bonita. Eu falei, Hector, vamos ali. Que o Hector me ajudava. Ele falava inglês, eu não falava. Eu falava só, tipo assim, hi-bye, o básico do básico. E eu vi uma Você já menina... tinha 5 anos aqui já. Não, eu já tava... em outubro, deixa eu falar, foi... Eu cheguei aqui em outubro, isso foi em janeiro. Ah, parou ali, né? Tem que dar um... Dormiu. Bora. Então, isso foi... Foi pouco tempo, né? Isso foi dia 3 de janeiro. Eu tô lá com o Hector, veio uma loirinha. Falei, Hector, vamos lá nessa loirinha, você me ajuda. Ele falava inglês. Ele falava inglês, Aí chegando perto, ele falou, eu conheço essa loirinha, é a Heather, o que ela tá fazendo aqui? Ele falou. Ela é da igreja. Ela é da igreja, a menina tudo certinha. Sei não. Aí foi lá, me apresentou, só que eu também não falava inglês. Me apresentou a loirinha, troquei ali telefone. Putz, meu telefone, aquele telefone bem antigão, que foi antigo agora, eu tinha um adesivo que era um tubarão.
Sabe que você deu 3D? Aham. E a anteninha, você colocava uma anteninha que quando Brilhava. Quando tocava, ela brilhava. Vocês não sabem, aquela época era sabe. top. Era top. Você chegou a ter StarTAC? O que é StarTAC? Aquele celular que abria e fechava de flip? O gordão. Não, não, tive flip, mas o Razer. Razer. Razer era da Motorola, o mais fininho quando saiu. tá. Esse era- Roxinho, bonitinho. É, Aqui isso, já mas- era bem na frente do Brasil. Já tava. Já saiu na Nessa frente época aqui. nós queríamos até quase iPhone, já a gente tava ainda no... Ainda do tijolo. E resumindo, daí essa mulher que eu conheci, essa garota, ela era novinha, tinha 21 anos, eu tinha 24 para 25. Foi em 3 de janeiro. Dia 1º de maio eu casei com ela. Com essa Uau. americana, sem ela falar português e sem eu falar inglês. E ela era da igreja mesmo? Ela era Mormon. E É a sua esposa? virou minha esposa. Eu casei com ela. E a família dela aceitou você numa boa ou teve aquele processo? Quem é esse? Não, não foi tão simples assim. Primeiro ela achou que eu era um serial killer. Eu não sabia nem o que era serial killer. Eu tive que ir no Google pra saber o que era serial. Sabe o que é serial killer? Sei. É o que capta as É mulheres. o cara que é bem depois- bonzinho, fala e conquista, depois vai lá e mata. Por quê? Porque eu tava jogando todo o meu chaveco, eu não sabia falar. É que Eu não você sabia falar tinha, inglês. você... Então, Lascou. tudo que eu podia fazer, eu abri a porta do carro, né? E é bem interessante a história com ela, porque ela não... Eu chamei ela pra sair uma vez, ela não quis. Aí a segunda vez que ela aceitou, eu falei, agora eu pego. Que, na verdade, eu queria pegar, não queria Aham. casar. A segunda vez foi com 3 amigas, que eu cheguei e fiquei bem decepcionado, Foi diferente, então. né? Que eu pensei que eu ia sair com ela, pronto, não pega. E aí eu paguei a conta. Chegou a conta, como eu convidei, mas não paguei feliz, eu paguei pé da vida, eu tava arrasado. Eu tinha que pagar pra 3 amigas. 3 amigas e eu. E ela achou bonitinho. Que não é um costume americano o homem pagar quando tá a conta. saindo. Aham. Cada um paga a tua, né? São jovens, cada um paga a tua. E eu paguei a dela, foi daí que ela me deu a chance de conhecer A mais. família. Aí me levou pra conhecer o pai dela, demorou pra eu dar um primeiro beijo, demorou pra caramba. Eu queria pegar. Aí virou uma missão. Que eu saía direto e não conseguia fazer nada. Falei, já tá me custando muito caro essa menina. Eu falei, agora eu vou pegar. Casei. Daí me levou pra conhecer o pai dela me adorou, não sei porquê, mas... Foi isso que deu, né? Você viu que era diferente, Acho que se fosse né? fácil, Aham. você fala, já foi aqui, gostei, É. tá, legal. Então casei, tenho 4 filhos. 4 filhos. Sua filha tá na faculdade, né? Estamos na faculdade, a mais velha. Então Mas Você tem quantos anos de casado? eu tenho 20, vai fazer 21. 21 anos. Então, Você acha que a sua mudança foi nesse momento que você encontrou ela? Não, a minha mudança, então, vamos lá. Aí o meu primeiro ano de casado foi péssimo. Porque eu era um leão selvagem solto na floresta. E de repente chega uma criança de 21 anos, eu tinha 25, ela tinha 21, mais tonta que eu. Pra cair no meu chaveco tinha que ser tonto. Porque eu não tinha nada a oferecer ali, né? E ela fala que ela viu o futuro, que eu era um projeto em andamento, Uau. né? E o meu primeiro ano foi péssimo, eu falei, vou divorciar. Eu falei, vou sair fora, esse casamento é isso, eu tô fora. Não posso fazer nada, não posso... E aí ela falou que ela foi... Que realmente eu falei, eu quero divorciar você. Não casei pra isso, pra não poder fazer nada. Ela forçava eu ir na igreja. Entendeu? Tipo, você tem que ir na igreja. Cara, pelo amor de Deus, não era o que eu queria na época. Eu falei, ó, pode ir na tua igreja, eu não vou virar Bible Man. Tipo, tinha cultura, tinha língua, tinha religião, tinha tudo. Um monte de Tudo pra dar errado, fatores. Aham. né? Aí ela falou que um dia ela falou com Deus, Deus falou, step back, dá um tempo e deixa ele solto, que ele não vai longe. Tipo, ele não vai pular a cerca, não vai fazer nada. E foi quando eu casei, eu falei, eu vou casar por uma vez só. Não casei pensando em trair, não casei pensando em divorciar, né? Essa foi a minha intenção no começo. E foi. Aí, voltando, quando que eu comecei a virar gente, eu acho que demorou. Demorou porque eu casei com pobre, ela pobre, trabalhava, não vingava, sabe? Daí foi buscando conhecimento. Nós lemos o livro Pai Rico, Pai Pobre. Pobre.
que ali abriu a mente. Nossa, eu trabalhava numa... E você foi pai com quanto tempo? Eu fui pai rápido. Eu adotei a primeira filha, tanto é que ela tem 23, eu tô casado há 21, então, ela tem 2 anos, eu fui pai rápido, daí depois demorou 7 anos que o médico falou que meu espermatozoide era muito lento, né? E eu sempre tive medo de não poder ter filha. E eu falei, Deus vai me punir por tudo que eu já fiz de errado em relação a namoro, em relação a namoro. Ele vai me punir bem com o que eu quero mais, que é ser pai. Tanto é que eu amo ser pai. E demorou 7 anos pra vir a minha segunda. Daí depois veio outro ano e veio outro. Daí demorou 2 anos, veio mais um, então fez 4. E não parei porque eu quis parar. Não parei porque não veio mais, né? E eu falando em voltar, né? Quando que eu comecei a virar gente? Eu acho que eu já estava com uns 10 anos de casado. Tô 20? Uns 8 anos de casado. E eu entrei numa empresa. Eu fiz vários. Tipo assim, eu sempre fui carismático e sempre. As pessoas sempre gostaram de mim, né? Eu sempre fui trabalhador, nunca deixei de trabalhar. Eu entrei numa empresa de landscape, que chamava na época Austin Outdoors. Eu lembro dessa época. Eu cheguei a acompanhar já. Você já falava na internet, né? Eu comecei a falar na internet em português. Eu comecei em 2014. Eu entrei nessa empresa... Você foi gerente nessa empresa. Eu entrei... É uma história bem interessante, que minha esposa conseguiu pra mim esse trabalho. E eu falei, pedi limpar a piscina. Eu falei, putz... Eu trabalhava na Domino's Pizza. De limpar a piscina, eu falei, putz, eu não vou limpar a piscina, cara, não tô afim. Nem sei limpar a piscina. A Disney e a Universal vieram antes ou depois? Antes. Não, veio depois do casamento. Casou... Casei e fui... Não, Universal veio primeiro, antes do casamento. Daí a Disney veio depois do casamento. Que Disney foi o único emprego que a minha esposa teve, tá lá até hoje. Nossa, quantos anos? 25 anos. Que ela trabalha, desde os 16 anos. Ela trabalha na administração? Na Disney. Ela já faz de tudo lá. E voltando, daí ela conseguiu esse trabalho pra mim. Chegando pra fazer entrevista, eu falei pra pessoa, eu não vou trabalhar de limpando tua piscina por muito tempo. Eu vou ser gerente aqui desse departamento. Eu só preciso de 6 meses pra aprender a limpar a piscina, que eu não sabia. E ela falou, tá bom. Daí fui, entrei pra limpar a piscina, aprendi, fiz curso. Limpar a piscina não é simples com as pessoas. Se você quer fazer de verdade, né? Se você quer ver um profissional de verdade, fiz vários cursos. Fiz curso de química, de water chemistry. E meu inglês melhorando. 6 meses depois, virei assistente do gerente. 1 ano depois, virei gerente do departamento. Daí eu criei um sistema para monetizar ainda muito mais a empresa. A gente fazia $1 milhão só na área de piscina. Estou falando dentro de um condomínio chamado Reunion Resort, que é perto da minha casa hoje. E os donos, eles me chamavam, falavam, Paulo, tá fazendo alguma coisa de errado. Eu falei, o quê? A tua margem de lucro tá muito alta. Eu falei, eu sou um bom gestor. Eu falei, você tá me pagando pouco. Se você me pagar mais, a gente diminui essa margem. Né? Os caras... E era verdade, eles pagavam pouco, porque quando eu fui disputar a gerência, eles não queriam me dar. Eu era o único não americano gerente e eles não queriam me dar oportunidade porque eu não tinha experiência. Mas não por causa que era imigrante. Não por causa de imigrante, não. Não tinha experiência. Daí eu falei pra eles, eu vendo então a minha experiência. Quanto que você paga? Eu pagava 70 mil por essa posição. Eu falei assim, então você me dá por 40. Eu falei, eu criei tudo isso daqui. Eu conheço mais do que qualquer gerente que você for colocar aqui no meu lugar. Me dá oportunidade. Se você achar que eu faço um serviço ruim, você manda embora. Se não... E aí, depois de muito teste, muita chatice, me deram oportunidade, eu fiquei 11 anos nessa empresa. E eu via os meninos, os homens, velhos, coroas, jogando golfe. Tipo, 9 horas da manhã, eu entrava às 7. Eu via a galera ainda não ia trabalhar, jogando golfe. 10 horas jogando golfe. Eu falei, o que esse povo faz da vida, né? Foi pegando os códigos. 10 horas da manhã. Hoje as pessoas se perguntam, né? O que esses caras fazem? Você sabe que... Mais pertinho, Rafa. Tá aqui, ó, desse lado, também tem uma bundinha aqui, ó. Fala nessa bundinha. Fala aí agora. Não, eu falei até hoje, né, o pessoal. Tá, aumenta o volume, você tá ouvindo? Tô ouvindo baixo. O meu, mas eu também tô ouvindo. Agora melhorou um pouco. Agora melhorou. Não, agora fechou, agora Fechou. Agora foi. É assim, ó, Renato, pra cima.
Agora foi. Agora foi. Com o meu tava baixo, acho. Mas até hoje, tá falando, até hoje Você o pessoal se pergunta. Você tá trabalhando assim, você passa e fala, mas o que esses caras fazem? E eu vou falar pra você, eu falei, um dia vai ser eu. Eu Uau. vou estar jogando golfe um dia. Ou se eu tá jogando golfe é chato pra caramba, mas eu vou estar às 9 horas da manhã não precisando trabalhar. Bom, aí fiz amizade lá na igreja que eu faço parte. Tinha um cara que ele dava treino de liderança, treino de falar, treino, né, de como se comunicar. Ele falou, Paulo, vamos fazer comigo, vê se a sua empresa paga pra você. Era $1.200 por um dia e meio. Né? Daí eu falei, puta, $1.200 é muita grana naquela época. Hoje ainda é bastante dinheiro por um dia e meio. Aí eu perguntei na minha empresa se eles pagavam. Pagaram. Pra fazer o curso de? É um curso de comunicação, chama Crucial Conversation. Era um curso que ele deu na NASA, só pros top das galáxias, e eu. Né? E eu fui. Chegou lá, eu fui como convidado, mas pagante, porque para ter acesso, era só tipo pra CEO, era só pro pessoal muito executivo. E eu tava lá também, porque o cara gostava de mim e eu tava pagando. Aí, nesse dia, tinha que se apresentar. Então o cara levantava, eu sou blá 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 blá. Caracas. Aí o outro não sei o que lá, todo mundo. E eu levantei, falei, eu sou piscineiro. E sentei. Aí o Simon, que é esse cara que dava o curso, ele é britânico, inglês. E ele falou, o Paulo tá falando isso, ele tá sendo modesto. Ele pegou essa minha profissão de gerente do departamento aquático da empresa, e ele pegou tudo que eu criei na empresa, que ele sabia, ele era amigo meu pessoal, e colocou em palavras e deixou a profissão mais top do mundo. E eu fiquei envergonhado e sentei. Eu falei, agora eu quero aprender isso, pensei comigo. Resumindo, fiz lá o dia e meio de curso com essa galera, um curso de comunicação para você saber como lidar com pressão, aquela coisa toda. Terminou, falei, Simon, eu quero aprender a encher linguiça. Isso aí. Se posicionar. Eu quero aprender eu quero aprender a dar valor pra qualquer coisa ruim e deixar boa. Que nem você fez comigo. Ele falou, mas você não é ruim, Paulo, né? Você realmente é tudo aquilo que eu falei. Eu falei, então eu quero aprender a usar as palavras. Então ele falou, beleza. Daí eu fiz outro curso com ele. De comunicação. De encher linguiça daí. Tanto é que eu sei encher inglês, cara, eu deixo essa água mais valiosa que existe. Até então não me deu dinheiro, isso eu tava na empresa. E aí eu descobri, numa dessas minhas... Eu descobri o Tony Robbins e comecei a ouvir Tony Robbins. E comecei a descobrir que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Convivemos. É isso aí. E eu olhei, e eu tava gordo, Olhou ao seu redor, ficou meio preocupado. Olhei ao meu redor. Quem eram as pessoas que eu convivia naquela época? Motociclistas da Harley Davidson, por causa da Orlando Harley, que eu sou road captain, o cara que vai na frente da Orlando Harley Davidson, aqui na E4 bem grandona. Então eu convivia com os velhos lá. Na verdade, da Orlando Harley são todos velhos, aposentados, são policiais. É tudo gente do bem, financeiramente bem, mas velho. E eu gordo, daquele jeito. Aí eu olhei e falei, putz, é pior que eu tô assim mesmo. Esses velhos são inteligentes, mas não... Mas você fez o curso dele presencial ou você começou... Do Tony Robbins? Não, ouve. E eu falei, como que eu vou ficar com pessoas que eu quero ser? Então, por exemplo, quem que a gente gosta? A gente gosta de gente, todos nós aqui. Nós gostamos de pessoas que pensam como a gente pensa ou pessoas que são como a gente gostaria de ser. Você nunca vai gostar de ninguém que não pensa como você pensa e como não age como você gostaria que agisse. É o normal do ser humano. A gente gosta de gente como a gente ou como a gente gostaria de ser. Fato. Descobri isso também. Falei, todo mundo que eu gosto, eu não tenho acesso nesse povo. Como eu vou fazer isso para ter acesso? Como que eu vou ter acesso nesses empresários, nesses speakers, pessoal que fala bonito, que fala bem? Impossível, eu sou pobre. Não sei falar. Não sei como. Aí eu vou ouvir. Virou a chave. Virou a chave e falei, eu vou ouvir o que esse povo tem pra falar. Aí, nas minhas caminhadas, sempre no carro, vez de eu estar ouvindo música, tô ouvindo palestras dessa galera que eu admiro. Televisão, acabou com a TV. TV, eu não tenho TV na minha casa já tem anos, muitos anos. Palestra. Aí eu comecei a pensar como eles. E aí as coisas começaram a aparecer na minha vida, oportunidades.
E eu tinha um canal de pegadinha no YouTube, logo que saiu o YouTube, chamava Disney Pranks. Você Tudo em fazia... inglês. Eu fazia pegadinha dentro da Disney, que eu tenho acesso livre da Disney. Eu tenho passe que eu não pago qualquer hora. E você sempre gostou dessa... Sempre gostei de aparecer. Eu sempre gostei de zoeira. Hoje eu tô velho, eu tô com 46 anos. Não, tá novo ainda. Velho que eu falo assim, pra certas coisas. E eu sou muito velho, você viu? Eu fiz bastante bullying em você a hora que você chegou, não fez bullying? Metade era verdade e outra metade era zoeira. Mas eu perco o amigo, mas não perco. E o Menino Feio, você parou com a... Então, o Menino Feio foi da época do YouTube, do canal Perguntas, que eu vou falar rapidinho. Sim. Eu tinha o Disney Pranks, eu fazia pegadinha dentro da Disney, com câmera escondida. E eu tinha um canal que bombava muito. Só que o YouTube também era muito novo e não tinha muitas regras. As regras eram, se você tomar 3 strikes, você deixa de ser monetizado. E aí eu tomei 3 strikes. O que era strikes? Direitos autorais das músicas de fundo da Disney. Da Disney, que não foi eu que coloquei. E não tinha como você baixar apelar. Não tinha como fazer, tipo assim, ó, essa música tirar. Não fui eu, não tinha com ninguém pra conversar. Hoje a gente tem gerente de conta, hoje o negócio tá chique no YouTube, mas foi no comecinho. Aí perdi isso. Olha, eu já tava num lugar, tô indo pra outro agora falando de Disney, de canal do YouTube. Aí perdi e fiquei assim meio que perdidão. Mas, Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta. Isso aconteceu quando você começou a ler esses livros? Virou uma... Eu vou começar... O Pegadinha? Vou começar... Não, o Pegadinha foi antes. Ah, foi antes a zoeira da Pegadinha. Porque eu era zoeira. Esses livros foi logo depois do canal Perguntas. Logo no comecinho do canal Perguntas. Eu era membro da igreja. Eu sou membro da igreja. E na igreja Mormon, todo mundo é voluntário e todo mundo tem uma obrigação. Todo mundo. Todos os membros. Uma das minhas obrigações era ter certeza que todos os homens adultos tinham trabalho, estavam provendo dentro de casa, que não faltava nada. Então o que eu fazia? Eu visitava essas pessoas. Todo dia eu visitava a casa de um, eram muitos membros, a casa de um, e via como tava. E eu aprendi que a gente olha na foto, você vê aquela família maior bonita, loirinha, um monte de filha, né? Aquela coisa bonita. Estão mais ferrado que a gente. Né? Aí eu fui... Porque eu me via sempre... E até hoje, viu? Hoje o Renato que tá aqui, vocês que me conhecem, falam, Paulo, você é maravilhoso. Eu não me vejo isso ainda, até hoje. Tudo que... E eu falo como o canal Perguntas me ajudou também. Resumindo, daí eu comecei eu comecei a ficar inteligente, eu acho que foi nessa época. Comecei a ficar inteligente, falei, vou fazer um canal no YouTube de dar opinião. Porque agora eu tenho várias pessoas interessantes precisando da minha ajuda, pedindo coisas pra mim, opinião, conselhos. Eu fumei, né? Eu fumei no exército e eu fiquei viciado em cigarro. E hoje eu não fumo, eu deixei de fumar por muitos anos. Mas tudo que eu fiz de errado, desde namorar, cigarro, experimentei droga, bebi álcool. Tudo que eu fiz de errado, eu descobri na igreja que foi por um benefício. Porque hoje, quando alguém fala assim pra mim, Paulo, eu sou alcoólatra, Paulo, eu sou viciado no cigarro, eu me coloco no teu lugar. Posso te falar uma coisa, Paulo? Tudo que você passou tá ligado ao seu propósito de vida. Então, se é uma dificuldade financeira, hoje você pode falar para alguém que mora na rua, você tem autoridade. Você gerou autoridade, né? A gente fala muito isso aqui. E é legal como as histórias de sucesso se repetem. Quando você vai ouvindo aqui sua história, eu não tinha noção de tudo isso que você colocou aqui, né? Acho que ficou bem impactado. Eu quero que você fale mais um pouco sobre o canal Perguntas, como ele nasceu. Mas é muito interessante ouvir que você que está assistindo a gente aqui é um processo. Tudo é um processo, tudo é um ciclo. O dia bom acaba e o dia ruim também acaba. Né? O Paulo está aqui como prova, ele pode falar para vocês. E você tem que querer também. Exatamente. E não pode ser vítima. Todos nós estamos onde nós colocamos, mas eu vou chegar lá bem rapidão. Tá bom. Aí eu falei assim, ó, vou acelerar porque tem muita história e nosso tempo já está 1 hora quase aqui. E aí eu falei assim, eu vou dar opinião. Porque eu sou virginiano, então eu sou sempre certo. Certo? Viu, Rafael? Porque eu sempre Você é virginiana? Aí, ó, nós estamos sempre certos. Eu falei assim, eu vou fazer um canal, já que de pegadinha me excluiu, também não quero saber essa bosta, desculpa, essa porcaria desse YouTube que fica enchendo meu saco. Vou fazer um canal em português, não conheço ninguém. Não falava português com ninguém. Era só 100% inglês minha vida. Tudo era Zero de brasileiro. Eu ia no mercadinho brasileiro uma vez por semana, comprar carne e pãozinho.
Só, toda sexta-feira. Você já postava já, né? Hã? Então acho que eu sou dessa época. Não postava nada. postava Zero. nada. Ah, tá. Zero de nada. Aí eu falei, vou abrir um canal no YouTube. Vou falar em português. Canal de opinião. Qual que era a ideia? Eu não sou dono da razão até hoje, embora a gente tá sempre certo, né? Mas a gente não pode falar que a gente tá certo. Eu falei, vou abrir um canal. Pega mal. Vou abrir um canal de opinião. Vai chamar Canal Perguntas. Qual que é a ideia? Seja qual for o problema da pessoa, ou a pergunta da pessoa, ela pergunta pra mim, eu leio a pergunta, deixo a minha opinião, falo, ó, no meu caso eu faria isso, se fosse você, peço pra quem assistiu colocar nos comentários a opinião deles. Então, ouviu a pergunta, ouviu a minha opinião, você agora coloca nos comentários a sua opinião, e você que mandou a pergunta, tira a sua própria conclusão. Você vai ver a minha opinião, vai ver a opinião dela, vai ver a opinião dele, vai ver a opinião de cada um, e tira a sua própria conclusão. O Paulo não tá certo, você não tá certo, por cada um, né, para você ter pontos de vista diferentes. Essa era a ideia do canal Perguntas. Óbvio, ninguém conhecia o Paulo Paternes, ninguém conhecia o canal Perguntas, eu inventei as primeiras perguntas. Falava, fulano de tal mandou opinião, blá 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 blá. Não tinha convidados, Interação. Não, não era só eu. Só você. Muito duro, muito diferente do que eu sou hoje. E ainda em português, eu tinha um sotaque bem forte na época que eu não sabia que eu tinha, porque não falava com ninguém pra alguém me falar que eu tinha sotaque. E aí inventei as primeiras perguntas. Eu fazia o vídeo, que ninguém via, pegava o link, ia no Facebook, em todos os grupos que você imaginar. E colocava. Eu colava. Tipo, direto eu era banido do Facebook. Tinha que ficar alguns dias sem postar sem nada. poder postar. O da Renata Loyola, da pastora Renata Loyola, ela me expulsou dos grupos dela 1 milhão de vezes. E eu falei, eu recebi um troféuzinho aqui, esse rosinha aqui, do grupo de mulheres lá. E eu no microfone eu falei, Renata, eu criei um grupo X porque de tanto que você me expulsou. Ela me expulsou tanto que eu falei, o que essa pastora louca acha que ela é? Eu vou criar meu próprio grupo, então vou fazer bombar. E meu grupo bomba muito mais do que o dela até hoje. Que chama Flórida Classificados. Eu nem uso mais aquele grupo, mas eu tenho até hoje. E aí eu ia fazer spam. Fiz spam, daí vai aparecer um gato pingado. 2014 foi isso. Outro gato pingado. Quantos seguidores você tinha? Você lembra? Ué, começou do zero. Não, mas assim, você chegou a falar... Eu lembro do meu primeiro 5 mil, eu quase chorei. Com quanto tempo Nossa, você bateu os primeiros 5 mil é bastante. É muita, porque eu faço cruzeiro, eu adoro cruzeiro. E um cruzeiro cabe 5 mil pessoas. Não, eu falei assim, caraca, é um cruzeiro cheio. Eu encho um cruzeiro de pessoas que quer me ouvir, que quer me ver, que volta. Só que como era pouco, eu consegui interagir. Aí eu tenho um vídeo falando, eu prometo que eu respondo o teu e-mail. E eu respondia centenas. Na época era mais 5 mil, né? Que nem muito tempo atrás era muita prática, coisa. tava bombando. Em Brasil, que ninguém me conhecia. Aí foi indo. Então, em 2014 foi quando deu um boom de brasileiro que veio para os Estados Unidos. E não tinha informação na internet. Tinha o Carlinhos Troll, na época, que era um cara que mostrava a vida dele, mas era mais de game, essas coisas. E eu apareci. Aí começaram a me fazer perguntas que eu não sabia de imigração, não fazia ideia das perguntas que fazia. Daí eu fui buscar profissionais, com esse meu jeito de não querer falar abobrinha, de falar mentira ou falar achismo. Você trouxe... Aí eu comecei a buscar profissional. Foi assim que o canal Perguntas nasceu de falar inglês, de falar sobre os Estados Unidos, desculpa. E esses profissionais estão com você até hoje. Ninguém me deixou. Ninguém me deixou até hoje. Acho que tá desligado o teu, não tá? Ninguém me deixou até hoje. Voltando. Agora eu vou falar das coisas que são importantes nos últimos minutos. Posso falar? Pode, claro. Bora. Mas aqui já dá um Netflix aqui, eu tenho que cortar esse vídeo. Como que mudou a minha vida do pobrezinho para ficar rico? Né? Quer dizer, é o mais legal. Quando se fala, nossa, ficar rico, o brasileiro não está acostumado a ouvir isso. Só já incomoda. Tem um problema com riqueza. Né? Já incomoda. Sim. Então a primeira coisa que eu fiz, comecei a buscar informação. Lembra que eu falei que eu queria os empresários? Todo esse pessoal que admirava, eu comecei a ouvir. Primeiro a mentalidade, mudou a mentalidade. Quando você começa a ouvir, eu gosto sempre de falar isso. Tudo que a gente precisa na nossa vida, eu sempre falo. Tudo que você precisa já existe. Tudo que cada um de nós queremos já está em volta da gente aqui. Só que nós não estamos prontos para receber.
Paulo, não vai vender um livro? Não vende livro, nem curso, nem nada disso. Fazer um pitch de venda. Mas é verdade. E eu gosto de dar o exemplo. São 2 exemplos que eu gosto de dar bem rapidão. Eu dou exemplo para as mulheres, eu dou para mulher grávida. Quando você ficou grávida, parece que todas as mulheres ficaram grávidas. Tem filho? Tenho. Quantos 2. filhos? 2. Você pode lembrar, quando você ficou grávida, você começou a ver amigas, várias... Todo mundo ficou grávida no mesmo tempo? Não é possível. É assim mesmo. Elas já estavam grávidas. Porque a gravidez passou a ser importante na sua vida. E quando é importante na sua vida, se manifesta. Bom, segundo para os homens agora, carro. Não importa se você comprar um Fusca vermelho com a roda preta. É você comprar aquele carro, parece que todo mundo resolveu comprar teu carro. É verdade. Não, e até quando você começa a pensar, eu tava pensando num Tesla esses dias. Só vejo Tesla. Só ando onde eu vou, Tesla. Tudo que é importante na sua vida e na minha se manifesta. Fala, se você, que nem eu falei pra vocês agora, é verdade, que eu fiquei grávida, todo mundo tava grávida. Quero comprar um carro X, ou comprei, todo mundo tem esse carro. Como que isso vai funcionar com grana? Dinheiro pra ver se o dinheiro... Não, esquece o dinheiro. Foca no que você gosta. As pessoas falam assim pra mim, Paulo, o que eu vou fazer na América? Eu falo, o que você gosta de fazer? Se dinheiro não fosse problema na sua vida, o que você faria de graça e com prazer? Uau. Eu adoro cozinhar. Você cozinharia de graça todos os dias? Cozinharia. Então vai focar, vai virar um chefe de cozinha. Depois você vai ganhar dinheiro, você vai poder abrir teu restaurante, ter o teu próprio... Nós não acreditamos na gente. Nossos pais, falo pelo menos da maioria, dos meus pais, eles não treinaram, eles não sabiam isso. Por isso que ficaram pobres a vida toda. Então, o que a gente aprende na escola? O que a gente aprende dos pais? Vai pra escola, estuda, faz uma faculdade, ou vai trabalhar pro governo e ser servidor público, que é direito a você ter uma vida miserável pro resto da vida, que é servidor público. Te coloca num ciclo, né? Mas a gente aprende aquilo, vai pra escola, se forma. Hoje no Brasil, todo mundo vai pra escola, se forma e tá todo mundo de fome. Eu falo que eu tenho mãe advogada, eu tenho irmã arquiteta. Minha irmã tem 5 faculdades, nem sei as outras faculdades dela, mas tem uma meia dúzia de faculdades e também tá tudo pobre. Então faculdade não dá dinheiro pra ninguém. Né? Só pro dono da faculdade. Só pro dono da faculdade, é. Agora aqui, você muda teu mindset. Então, primeira coisa, você precisa acreditar. Como que você vai acreditar? Fazendo. Todo mundo conhece alguém que parece que onde coloca a mão vira ouro. Pô, fulano de tal, parece que esse cara, se ele inventar de vender água salgada, ele vai vender. Tudo que esse cara faz, dá certo. Por quê? Porque ele acredita que vai dar certo. Ele não tem plano B. Todo mundo que vem pra cá ferrado como eu, dá certo. Agora quem vem com bastante dinheiro, que tem plano A, plano B, plano C, plano D. Se eu ficar aqui 6 meses e não der certo. Não, mas aí eu faço volto. Isso. Eu deixei, eu tenho minhas coisas lá em casa ainda, lá no Brasil, eu ainda tenho minhas coisas. Eu vim tentar aqui, se não der certo, minha empresa tá lá, quando é assim, você já sabe que vai voltar. Tudo. Então, se você pegar essa manha, porque não precisa ir pra escola, é isso que eu tô te falando. Tanto é que a gente conhece um monte de brasileiro topeira rico aqui, principalmente no estado de Canérica, os mineiros, que tem de mineiro milionário lá, tudo topeirão. Então não é escola, é mindset, é acreditar. Abrir o negócio, se é um negócio que você quer abrir, ou ser o melhor funcionário, como eu fui. Eu sempre fui o melhor funcionário, sempre. E eu já ensinei o pessoal, eu vou ensinar vocês também a dar certo na América. Tem até uns rios meus. Quando você entrar numa empresa, você tem uma empresa de brick, né? Sim. Então, quando você entrar numa empresa de brick ou de pintura, ou uma empresa, se você for um office boy, nem sei se existe ainda no Brasil office boy, seja o que for, você seja o voluntário de tudo. Quem pode? Eu. Quem quer? Eu. Quem lá? Eu. Quem pode limpar o portão? Eu. Quem pode limpar a merda do cachorro? Eu. Então, na empresa de brick, não é tem cachorro, mas tem um cocôzinho ali. Quem pode? Eu. Se você falar eu pra tudo e fizer com boa atitude, eu garanto pra você que teu patrão vai te dar o melhor aumento, vai te ensinar. E outra coisa, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Agora, se você vier com atitude de não é minha obrigação, dando um monte de desculpa, você vai continuar nessa vida miserável que você leva. Porque se você leva uma vida miserável, a culpa é tua. Não é mais de ninguém. Não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do Trump e não é do Biden. E não é minha. Se eu levo uma vida miserável, a culpa é minha. Se cada um de nós levamos uma vida miserável aqui, ou vida boa, a culpa é minha também, filho. Vida boa ou vida ruim,
a culpa é sua. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que escolheu ter. Nós estamos aqui, nós 4 e o Renato do outro lado ali, porque nós nos colocamos aqui. Ninguém nos obrigou aqui, ninguém colocou um revólver na nossa cabeça. Se nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós nos colocamos aqui. Se é fácil, se é difícil, é outro departamento. O que eu quero falar é que você tem a vida que você escolheu para você. Eu ganho o máximo de dinheiro que eu sei ganhar. Se eu soubesse ganhar mais, eu ganharia. Então, geralmente as pessoas ganham o máximo de dinheiro que elas sabem ganhar. Elas têm a vida que elas escolheram. Boa ou ruim. Então são coisas que você aprende com os ricos. As leis são feitas dos ricos para os ricos. Não existe lei de pobre. Não existe governo que vai ajudar os pobres. Você viu até o próprio governo que vocês fizeram ela aí? Já chegou ferrando os pobres. Né? Então não existe governo que ajuda pobre. Qualquer pessoa que quer que o governo tenha obrigação de fazer isso, você vai sendo manipulado e ter essa vida miserável. Não espere nada de ninguém. Não venha para os Estados Unidos esperando que a igreja vai te ajudar ou o Paulo Paternos vai te ajudar. Eu cobro para ajudar as pessoas. Não sou santo. Não tenho uma non-profits sem fins lucrativos. Né? Então, todo mundo que está aqui está atrás fazendo a correria. Vem para cá sabendo que você vai ter que fazer a tua correria. Não tem condições de vir, não vem. Se é doente, não dá para trabalhar, não venha. Você vai morrer de fome aqui. Vai morar na rua. Não espere que ninguém te ajude. Não espere que ninguém faça nada por você. Muitas pessoas vão fazer? Vão fazer. Mas porque elas querem. Se você vem pra cá esperando ajuda de igreja ou ajuda de amigo, não vem pra cá. Eu faço um vídeo com a menina que veio com... Thaís. Veio com $1.000 e 10 filhos. Todo mundo assiste o vídeo, fala que foi o melhor vídeo do canal Perguntas e ainda vão pedir assessoria pra ela. Com a menina que ainda tá passando dificuldade, que veio pra cá ferrada, que fez tudo errado, que eu falei pra não fazer. Aí a galera gosta dela. Aí eu trago empresários que vieram, fizeram as coisas certinhas, que estão ralando, camelando e estão bem. A pessoa fala, pra eles é fácil. Então vocês, ou nós, temos que parar de querer copiar o ruim. Copiar o bom. Copiar de quem tá ganhando. Não adianta assistir o vídeo da Thaís, ou da Joana, ou da Ciclana, que veio ferrado e tá ferrado até hoje, e falar que é o melhor vídeo. Sabe por que vocês falam que é o melhor vídeo? Porque se ela tá ferrada, ela tá mais ferrada do que eu, então eu não preciso fazer nada da minha vida. Tá bom. Então se ela conseguiu com 1.000, eu tenho 2.000, pra mim vai ser muito mais fácil. Mas é que se identifica, né? Acaba se identifica. É uma frequência, né? Então é mais fácil eu entrar ali na frequência dela. Eu tô assim, ela tá assim, né? Então a gente já virou amiga. É amiga, virou uma amiga, né? Então é diferente, né? Frequência é isso, né? Isso a gente fala bastante, né? A gente entendeu que esse processo e você trouxe com... Eu falei demais, eu já cortei. Maior... Depois vocês cortam. Não, foi ótimo. Quando você coloca o que mudou a sua mentalidade, você subiu a frequência. Você saiu daquela que você estava e foi para uma frequência maior. O próprio canal Perguntas hoje. Ele automaticamente, por eu ser um empresário, que faço outras coisas que vocês não fazem ideia. Não é o que você está pensando, não. Mas tem outros negócios. Automaticamente a minha maneira de pensar, se vocês olharem, as pessoas que vêm aqui, a maioria são empresários de sucesso. O Paulo de antigamente trazia mais histórias de família. E eu amo história de família. Adoro e quero que continue vindo. Mas continua. Mas hoje tá assim, a história de família e empresários no canal Perguntas. Tenho meninas maravilhosas que conheço que elas ganham muito dinheiro fazendo vídeo de lixo. Pegando dumpster diving. Já trouxe aqui. As meninas têm milhões de seguidores, fazem muitos dólares fazendo isso. Só que é o público que elas querem. E é a cabeça que pensa. A hora que elas pegarem esse dinheiro que elas estão ganhando, investir, começar, automaticamente elas vão mudar. Elas não vão conseguir mais continuar alimentando. Pulando dentro do lixo. É bem interessante isso. E da mesma forma que eu sempre gosto de falar também, as pessoas falam assim, o fulano de tal ficou rico, ficou metido. Todo mundo já ouviu isso. Mas não é que ele ficou metido. Geralmente, não tô... como fala, generalizando, mas geralmente a pessoa que ficou rica, ela trabalhou, ela estudou. Tem uma história. Né, tá trabalhando. Daí muda a sua cabeça. E você continuou nessa mesma vidinha. Você não quis trabalhar, você não quis estudar. A gente vê isso com os pais, às vezes, nossos pais.
A gente vê isso com pessoas na famílias que estagnaram e você cresce. A gente, né, esse daí, Paulo, né, a gente conversa bastante sobre isso, né? Porque isso daí que você falou, né, de a pessoa às vezes fala, pô, mas o Vini agora tá aí, o cara bem sucedido, pô, nem fala mais comigo, o cara... Mas é porque... Assunto não conecta mais, não tem mais. Você vai falar com o Vini, é sobre, pô, uma empresa, sobre não sei o quê. Eu vou falar com vocês e falo, pô, meu, e o BBB lá? Você viu lá? Aí você fala, não sei nem o que tá acontecendo. Não tem mais como conversar eu nem sei o que... Eu tenho as BBBs famosas que não conhecem. Então, é isso que eu tô falando, porque não bate mais, né? Ele fala, pô, ficou metido, a pessoa querendo, pô, o Paterno agora tá aí fazendo com o empresário. Já falaram pra mim mas, que então, mas aí você fala, não, mas é que a gente não consegue conversar mais, não tem mais conversa, né? Então, e é difícil pra vocês. Tem gente que não entende, né? É difícil pra pessoa não entender. Só que lembra, vou voltar. Se você não tá feliz aonde você tá, só mudar. Só fazer coisa diferente. Copia o que já existe. Não precisa inventar a roda, não precisa fazer nada demais. Né? Então, os Estados Unidos é bom? Tem um monte de problema? Tem. Sim. Muitos problemas. Só que... Quinta-feira eu fiz uma live com uma mulher que ela mora em Portugal hoje, né? Mas aqui vai até quando, hein? A gente já vai encerrar aqui. E ela contou a história dela, né? Exatamente isso, ela trocou a frequência. E ela começou a caminhar com gente que estava no lugar onde ela queria chegar e as coisas começaram a acontecer para ela e para a família. Então, o nosso legado a gente faz na terra. Eu falo que as pessoas querem consumir histórias tristes, né? Até uma influencer daqui de Orlando esses dias me mandou, ela falou, mas é tão difícil fazer o pessoal engajar. Eu falei, olha, o bem ele vai ser bem sempre que alguém estiver fazendo ele. E uma hora vai acontecer, né? Hoje, um ano atrás, por exemplo, a gente nem imaginaria estar aqui nessa mesa. Mas a gente se dispôs em fazer isso, deixar uma mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo. Sua história inspira muitas pessoas, como eu falei, inspirou a minha vida, inspirou a vida da Gisele, do Rafa. Tem centenas de pessoas no Brasil, milhares de pessoas, vou ser um pouco... que escutam isso e estão acompanhando esse processo. Eu sou prova disso. Eu estava no Brasil com a mentalidade de trabalhar na construção. Vou trabalhar com o que der. E aí você começa a ouvir pessoas que estão no lugar onde você quer chegar, você começa a entender, peraí, é aí onde eu vou chegar. Então, o que a gente fala sobre o legado? E é isso que eu quero fazer uma pergunta para você, pra gente já encerrando. Eu quero fazer uma pergunta também. Tá bom. Eu falei pra caramba, depois vocês cortam. Né? Paulo, qual que é o maior legado desses 20 e tantos anos que você tem de América? Qual que é o maior legado que você deixou e recebeu dessa terra aqui? O que eu estou deixando, porque eu não parti ainda. Até amanhã você vai deixar outro. E depois de amanhã todo dia você deixa um pouquinho. Eu acho o que eu recebi dessa terra foi acreditar nas leis, né? Que as coisas funcionam. Eu aprendi aqui que as leis foram feitas para serem cumpridas, não para ser burladas. Que eu pensava isso antigamente. Eu aprendi a ser patriota aqui nessa terra. Eu servi o exército com muita corrupção e tristeza, que eu fiquei bem triste quando eu descobri que o exército brasileiro é tão corrupto quanto o governo brasileiro, que é uma outra história que eu sofri no exército por descobrir e denunciar. Então eu tava desgostoso falando de país. Aqui eu sou patriota, eu sou cidadão americano, amo os Estados Unidos, não aceito que ninguém fale mal. É o melhor país do mundo. Eu ensino... Eu não tenho nenhuma bandeira do Brasil. Não porque eu não sou brasileiro, eu continuo sendo brasileiro, minha família é brasileira. Amo os brasileiros. Mas quem cuidou de mim, quem está cuidando de mim e da minha família é os Estados Unidos. Quem está proporcionando a vida que eu tenho é os Estados Unidos. Então eu não vou ser um hipócrita de colocar Brasil, o melhor país, no adesivo do meu carro, morando aqui, como muitas pessoas fazem. É bem fácil fazer... Que nem o Bolsonaro veio aqui, eu fui lá pra ver como que é. Todo mundo fala, Brasil, morando aqui. Você quer meter a bandeirona do Brasil, quer falar que o Brasil é o top das galáxias, quer lutar pelo Brasil? Fica no Brasil. Aí tu vai ser patriota no Brasil. Então eu acho que se você tá aqui, você precisa abençoar e cuidar do país que tá cuidando de você. Claro, não perder suas raízes, que é o Brasil. Né? Mas também não meter uma bandeirona e falar que o Brasil é o melhor país do mundo também é hipocrisia, é ridículo. Falando o que eu aprendi nesse país. E o que eu tô deixando, o que eu tento deixar, né, que eu acho... Eu sempre penso nisso, se eu morrer hoje, o que vamos falar do Paulo, né? Vamos falar do Paulo Paternes. Eu tento deixar uma história de
não desista dos sonhos. Eu nunca chutei e nunca vou chutar o castelo de areia de ninguém. Uau. A coisa mais bonita que eu já tive aqui no canal Perguntas, que o canal Perguntas me fez uma pessoa melhor, porque quando eu não era uma pessoa tão boa quanto tô tentando ser, né? As pessoas falam, puta, Paulo, você me ajudou, Paulo, você é legal, obrigado. E eu não me via a pessoa que eles estavam me descrevendo. Uhum. Aí eu comecei a me transformar nessa pessoa, né? E onde eu falo sobre os policiais, o pessoal fala, eu sou tão fã dos policiais, bombeiros, forças armadas, né? E as pessoas falam muito mal dos policiais brasileiros. E eu gosto de dar esse exemplo. As pessoas falavam que o Paulo era tão legal, e falam até hoje. O Paty tá comigo o dia inteiro ali. E onde a gente vai, alguém para, tira foto, beija, faz cena, fica feliz. E eu amo, isso é oxigênio pra mim, né? Então, automaticamente, eu tenho que ser uma pessoa boa. Todo mundo fala que eu sou bom, então eu sou bom. Uhum. Todo mundo fala que eu sou uma pessoa bacana, então eu sou bacana. Você viu, você chegou aqui, você me deu um abraço, ficou feliz de me ver, né? Então, isso pra mim é oxigênio, é maneiro. No policial, vocês falam o quê? Policial é tudo corrupto, policial é tudo vagabundo, policial é tudo isso. Pô, policial ouve isso todos os dias e fala, então eu sou. E aí ele passa a ser. Eu sou corrupto, eu sou vagabundo, eu tenho que ser, então. Eu tenho que dar porrada em vagabundo, tenho que dar porrada em qualquer um. Porque as pessoas acabam falando tanto pra gente, a gente acredita. É a importância do pai falar pros filhos como eles são inteligentes, como eles são bonitos, como, né? Mesmo se não for a coisa mais bonita do mundo, se não for o gênio, você não vai falar que teu filho é burro, que teu filho é uma topeira, que eu já vi pai falando isso pra filha. Não se fala, porque a gente acaba sendo influenciado e a gente acredita muito nisso. Então, o legado que eu quero deixar, quando alguém fala do Paulo, fala, Paulo é chato pra caramba. Pergunta pra Paty, a Paty que tá comigo o dia inteiro, ela fala, Paulo é chato pra caramba, né? Mas eu sou honesto, tento ser legal, não agrado todo mundo, tenho muitos defeitos, tenho mais defeito que qualidade. Mas qualquer um que pensar do Paulo Paternes, que me conhece, vai ver que eu tenho boas intenções, né? Eu sempre vou incentivar e motivar. Sempre vou fazer. Nunca vou desmotivar ou chutar o castelinho de areia. Voltando, um menino, eu fiz eu cobro $100 pra falar com a pessoa, 45 minutos. E o cara pagou. Eu nunca sei quem eu vou falar. Inclusive eu tenho uma depois da nossa entrevista. O cara pagou pra falar comigo. Apareceu um celularzinho. Parede verde, embolorada, que pra vocês não é normal. Eu tinha esquecido, que lembra? Eu vivo nessa terra há muito tempo. Viu bem. Embolorada, parede verde. E ele falou assim, pô, meu nome é João. Falei, João, tudo bem? Ali me deu o primeiro baque, me deu a parede verde embolorada. Muito simples, o cara sentado na cama. E ele falou assim pra mim, eu pego latinha. Eu falei, o que você faz? Você trabalha com o quê? Ele falou, eu pego latinha na praia. Ele falou assim, eu pego essas latinhas, amasso e vendo. E aí, você acha que eu consigo? Eu falei, claro que você consegue. Eu falei, não. E eu falei com muita convicção, e realmente porque eu acreditava que ele conseguiria o que veio ali na cabeça. Eu vou falar, velho, claro que não é fácil. Você tem uma casa própria? Não, essa casa é minha. Pô, você já tá melhor do que a maioria dos caras que eu falo. Tu trabalha, pego latinha, não sou registrada, mas tem uma MEI, esse aí. Tem uma MEI. Falei, velhão, não tem porquê. Junta dinheiro. Mas, quantas latinhas? Eu trabalho, dobra o trabalho que você tá fazendo e vai. Longa história curta, eu peguei ele no aeroporto. Oh. Uau. E eu não lembrava. E ele pagou caro, que eu cobro caro. Imagina quantas latinhas ele deve ter amassado pra me pagar. Ainda ele me pagou e eu fui e peguei ele. Sabia onde queria chegar, conectou com a pessoa certa. E eu não lembrava dele como catador de latinha. Aí ele eu vou falar outro rapidinho também do menino que eu peguei. Aí ele falou, você lembra de mim, Paulo? Eu falei, velhão, cara, desculpa. Falo com muitas pessoas, eu não lembro. Eu sou o catador de latinha. Falei, caraca, você não é que você chegou, velhão? Eu não falei que você ia chegar. Tipo assim, eu me emocionei na hora. Uhum. E resumindo, tem meu celular pessoal e é meu amigo. E um outro também, um menino que eu também não lembrava, mas o pastor dele tinha falado. Eu peguei ele e falou, você lembra de mim, Paulo? Falei, putz, não lembro, porque eu não lembro. Não adianta mentir, falar lembro, que eu não lembro. Aí ele falou assim, Paulo, eu sou o cara que falou pra você que o meu pastor, quando eu falei que ia vir pra América, olha a simplicidade da pessoa. Meu pastor falou pra eu sonhar com coisas possíveis. Aí eu falei com você, eu paguei pra fazer tua consultoria, ele falou pra mim. É gente simples, gente, é incrível. E aí você falou pra mim que eu ia vir sim, que o meu pastor não sabia de nada. E eu falei pra ele, eu tinha acabado de pegar no aeroporto.
Eu olhei pra ele e falei, tá vendo, teu pastor não é anta, não sabe de nada mesmo. E não sabe. Então, esse pastor e essas pessoas que querem chutar o nosso castelinho de areia, que fica falando, não, você não pode, são duas coisas que acontecem. Opinião minha. Uma, inconsciente, principalmente quando é pai, quando é família, eles têm medo de ficar longe da gente. Sim. Então eles falam, não, filho, você é louco, não vai fazer isso, não é maldade. É porque eles têm medo. E a segunda coisa são as pessoas que têm medo que a gente brilha. Porque quando você brilha, automaticamente você vai mostrar... o teu brilho vai tirar o foco de outras pessoas e vai incomodar. E quando incomoda, a gente tem que fazer alguma coisa. E ninguém tá afim de fazer nada nessa vida porque é trabalhoso. Vocês sabem que é trabalhoso. É verdade. Né? A gente trabalha pra caramba. Eu falo para as pessoas que eu trabalho 14 horas por dia. Eles falam, 25 anos de América, trabalhar 14 horas por dia? Deus me livre. Eu falo, então continua tendo a sua vidinha que você tem. É opção. Cada um tem a vida que quer ter. Né? Tem pessoas que falam, eu queria ganhar mais, mas não tá fazendo nada para merecer. Eu queria fazer outra coisa, mas não tá estudando. Tipo assim, e eu não tô nem falando Brasil. Se você chegar nessa terra aqui chamada Estados Unidos e você não progredir, a culpa é toda tua. Exatamente. Porque esse país é próspero. Tem uma frase que você usa, né? Diga. Que América é a terra da oportunidade. Falo todos os dias isso. Eu escutava muito isso e eu vejo. E é fácil, não é fácil não, é difícil pra caçamba. Sim. É difícil, a gente rala pra caramba. Rala, gente, vocês não fazem ideia de como falando a história aqui é bem bonita, vem viver pra você ver como é duro. Sim. Não é? Falar que a gente fala, resume 25 anos de 1h30 que o Renato daqui a pouco vai ter um ataque de coração. Ô Paulo, só a última pergunta. Você olhando pra sua história, você mudaria alguma coisa? E você acredita que esse é o seu propósito? Foi isso que Deus trouxe você pra essa terra, pra você fazer o que você tá fazendo e alcançando essas pessoas que você tá alcançando? Eu nunca parei pra pensar sobre o propósito, mas quando eu paro sozinho, quando as pessoas me param na rua, que acontece todos os dias, alguém me para e fala, por causa de você eu tô aqui, eu falo, a primeira coisa que eu falo, não é por causa de mim, eu fiz a história, eu conto lá o canal Perguntas, mas o número de pessoas que o canal Perguntas impactou e mudou a vida dessas pessoas, mudou como? Mudou mostrando pra eles que é possível. Que nos Estados Unidos não é só para os ricos e famosos. Na minha época, os Estados Unidos é para rico, não é para qualquer um. Hoje qualquer pessoa tem acesso porque eles aprenderam como vir para os Estados Unidos, que existe oportunidade para todos. Então, se essa é a minha missão, eu não sei, mas aconteceu organicamente. Não foi preparado. Eu não fiz um plano de estratégia, como não faço até hoje. Né? Tudo acontece aqui organicamente, sozinho. Entrou o Renato, veio a Paty, tem o Cabelo que tá comigo. Eles estruturaram mais como empresa, porque isso aqui pra mim é um bebezinho meu, que eu amo. Faço porque eu gosto, dá pra ver o tempo que eu tô parando, que eu não paro de falar. Né? Você mudaria alguma coisa do seu passado? Do meu passado? Se você pudesse mudar algo. Hoje, com a cabeça boa que eu tenho, óbvio, eu pagava minhas contas em dia, eu ia sofrer menos se eu fosse mais inteligente. Quando eu vejo um moleque novo, trabalhando certinho aqui, eu falo, velho, continua nessa vibe que tu vai bombar. Porque eu que era todo atrapalhado, consegui quando você tá pra trás, que você tá quase alcançando, que fala, eu consegui recuperar muito tempo perdido, né? Eu imagino, se eu fosse mais cabeça naquela época, eu ia estar muito melhor do que eu estou hoje, né? Então, se eu mudaria alguma coisa, hoje com consciência, óbvio, mudaria muitas coisas. Não ficava namorando tanto, arrumava só uma namorada, que é isso que eu quero para meus filhos. Eu não quero que meus filhos namorem 100 meninas ou 100 meninos. Quero que eu arrume uma menininha em casa, bonitinho, né? Faz as coisas certinha, da forma que Deus quer que a gente faz. Mas voltando e falando assim, não, porque eu não seria quem eu sou. Se eu não tivesse feito tudo de errado na minha época, eu não teria me arrependido, eu não teria, né? Eu acho que todos nós somos resultados da nossa rotina, da nossa vida. Das nossas decisões. Eu podia ser muito melhor, com certeza, do que eu sou. E eu tenho muito pra melhorar, muito pra melhorar. Tô longe de onde eu gostaria de estar. É difícil viver assim, certinho. É desafiador, é algo que dia a dia a gente vai falou pra caramba também, velho.
Você não falou, quando você foi falar, os caras te cortam o microfone? Não, nós está aqui pra escutar você, pô. Nossa, aqui dá pra fazer uns 4, 5 vídeos. Essas histórias assim, né, são muito boas de ouvir, né? A dica é pra terminar. Pra terminar agora. Seja qual for o teu propósito de vida. Foca, insiste, persiste e não desiste. Óbvio que você tem que saber que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. É burrice. Então você tem que falar, Deus, é isso que eu quero, me ajuda que eu vou fazer a minha parte. Faz a sua parte. Qual que é a sua parte? Trabalhar que nem um retardado, buscar conhecimento e ir pras cabeças, arriscar. Que não arrisca no petisco, que meu pai falava. Boa. É verdade. Agora, a gente tem que entender, se não for prazeroso, significa que não é pra você. Uau. Se você tiver que... Se o relógio desperta às 7 da manhã, ou 5 da manhã, ou 10 da manhã, pra você ir trabalhar, e você tá pé da vida que você tem que trabalhar, é hora de você procurar outra coisa pra fazer. Porque 8 horas do teu dia, no mínimo, você vai... Em qualquer lugar do mundo, você vai ter que ficar naquela profissão. Fazendo aquilo. Fazer aquilo com ódio, não tem dinheiro que pague. Uau, verdade. Né? Então procura uma coisa que você goste, foca e faz. E vai. É legal. É isso aí. Paulo, obrigado. Obrigadão. Desculpa Mais que eu falei uma pra caramba, vez. deu uns Ótimo. 3, 4 vídeos esse negócio. Muito obrigado. Hoje pegamos, né? Aprendemos bastante. Nossa, aí, foi uma aula, foi mesmo. um bom pedaço da história a gente não conhecia, eu particularmente não conhecia. Continue inspirando pessoas. Obrigado. Continue deixando esse seu legado aqui. Qual que é o meu legado mesmo? O seu legado é... O que você acabou de contar aqui? Meu legado é eu deixar incentivar a galera, é isso? Exatamente. Esse é o meu legado. Que essa é a nossa função aqui na Terra, não tem como. Você viu que o Renato era seguidor também no canal Perguntas. Ele tá aqui mesmo? comigo hoje. Mais Meu sócio. Olha que benção. Olha que benção. Isso é bom. Bem legal. Isso é bom. E todos vocês estão nos seguindo aqui. Então, aqui na tela tá nas nossas redes sociais, tanto quanto o Instagram, Facebook e o YouTube. O legado usa. O Legado do SA, isso mesmo. Então siga, curte, comenta, compartilha, deixa aí para todo mundo ver essa entrevista bacana que foi feita aqui com o Paulo. Muito obrigado a todos e Show, valeu, obrigado. fiquem com Deus. Valeu. Valeu, Obrigada. tchau.